Saudações, terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende, mais uma vez com vocês aqui na Academia Universalista. No nosso último nível do Caminho Universo, na nossa quinta aula, A Vida no Universo, nesse nível Universo 3. A gente já falou muita coisa, né, sobre o universo. Falamos nesse nível sobre as viagens siderais, uma possibilidade de se haver com a premissa ufológica e algumas questões que a gente vai até voltar agora, que é para falar um pouco da vida no universo, né? A gente falou também no caminho consciência, no nível consciência 2, a respeito do que seja consciência, consciência no universo, uma manifestação do próprio espaço-tempo, né? E agora a gente vai analisar nesse universo todo, né? Como é que é a expressão da vida e como é que é a nossa busca dessa vida no universo. Então, para começar, falando um pouco da vida no universo, o que é vida? Olha, é um conceito complexo, hein? É um conceito ainda não bem definido. E aí eu vou colocar um conceito meu aqui para vocês. Conceito muito amplo, mas vamos considerar como vida ao processo finito dimensional de interação de um ser com sua densidade de realidade. Tá? Ou seja, numa mesma dimensão, é toda a expressão de atividade, né? De atividade inteligente de um ser com o seu meio, tá? Então isso seria vida. E aí embaixo algumas representações de diversas formas de vida completamente diferentes, distintas em diversos reinos aqui nesse próprio planetinha, né? A gente fica olhando aí, olha quantas coisas, os dinossauros que já estão extintos, mas existiram, de seres unicelulares ao ser humano, a animais, vegetais, as plantas, insetos, aves, anfíbios, répteis. Ou seja, é muito diversificada a vida nesse planeta. E como é que seria no universo? Será que seguiria o mesmo padrão? Mesmos elementos? Nossa vida hoje é baseada o quê? No carbono e na água, né? São os elementos aí primordiais para a vida como a gente conhece. E como seria no resto do universo? Então vamos falar um pouco como é que a gente busca a vida lá fora, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente busca por ingredientes semelhantes às da Terra, ou seja, água, né, carbono, oxigênio. Então a gente já falou isso, né, aqui nas aulas anteriores a respeito de como os cientistas conseguem definir através de imagens, olhando a luz que está sendo emitida pelos corpos, qual é a sua composição da sua atmosfera. Então eles conseguem definir, pô, aquele planeta tem muito oxigênio na sua atmosfera. E em relação à distância da estrela mais próxima, a temperatura está dentro de uma zona chamada zona habitável para o ser humano. Então aquelas regiões e os planetas com as características mais parecidas com a da Terra, rochosos, com oxigênio e presença de água, ganham, né, grande interesse do meio acadêmico para procurar vida, tá? Então, busca por condições espaciais semelhantes à Terra e busca por emissões eletromagnéticas inteligentes semelhantes à Terra. Aí são as emissões eletromagnéticas que sejam inteligentes, ondas de rádio, onde o ser humano fica escutando o espaço para ver se houve algum extraterrestre dando ideia aí. Diga aí, terráqueos. E aí embaixo, na esquerda de vocês, tem aí uma imagem do planeta Terra e ao lado em cima, lado esquerdo do planeta Terra, tem uma bolinha que é mostrando em relação ao planeta, aquela bolinha é toda a água que contém na Terra, nos seus oceanos, enfim, seria aquela bolinha ali. Agora, olha que interessante, né? Europa, a lua de Júpiter, e em Titã, que é uma lua de Saturno, para o tamanho das luas, olha a proporção, a quantidade de água. Na verdade, a Europa e Titã, em tese, tem mais água do que todo o planeta Terra. Ou seja, na própria Lua, estudos recentes estão mostrando que no subsolo tem mais água do que eles imaginavam. Em Marte já se comprovou a existência de água. Estão agora quase comprovando a existência de água líquida. Em algumas partes do subsolo. Enfim, o que há um tempo atrás, há uns 20, 30 anos atrás, água era algo assim, considerado muito raro e escasso, né? Dessa forma, hoje a gente já tem cada vez mais, devido à nossa tecnologia,
a compreensão da existência de muita água aí em diversos astros, tá? Então, se a questão é água para ter vida, água não falta em muitos cantos. Então, né, já positiva aí a propensão da existência de vida. Aí embaixo, no meio, é uma imagem do Instituto SET, que é um instituto que busca sinal de vida inteligente através da emissão de ondas eletromagnéticas. E aí embaixo tem uns códigos onde tem escrito de caneta "Uou", né? Que é uma expressão de surpresa, onde circularam um sinal que até hoje é estudado, mas foi um dos sinais onde os cientistas ficaram surpresos. E eles consideraram uma grande possibilidade de ser realmente algo de cunho inteligente, né? Aí já li também que talvez não seja, e enfim, aí vai ficar naquela, né? Mas o importante aqui é mostrar para vocês que existe esses institutos que estão escutando aí as emissões eletromagnéticas. Mas como a gente viu, né, nas aulas anteriores, as emissões eletromagnéticas estão viajando na velocidade da luz, ou variando em tom, né, mas praticamente na velocidade da luz, no espaço. Então, aquilo que a gente conseguir escutar de uma forma direta, certamente vai ser algo de um passado bem remoto. Então, é bem complexo, né? Mas, ó, vamos ler aqui com vocês. A espécie humana terráquea. Isso é o seguinte. A gente está nessa busca pela vida, né, no universo. E aí tem gente que fala assim, pô, aí ó, tá um tempão, cara, a gente não acha nada, talvez nem tenha, aquela coisa toda. Aí um tempão. Aí eu fiz aqui uns cálculos muito simples para mostrar para você o tempão que a raça humana tem no planeta Terra, tá? A espécie humana terráquea tem estimada pela ciência 350 mil anos de existência, beleza? Em termos astronômicos, 0,0025% da idade do universo, que é estimada em cerca de 14 bilhões de anos. Ou seja, a raça humana seria um bebê de 3 meses, ainda mal abriu os olhos, perante uma vida do universo que seria uma pessoa com 100 anos. Ou seja, a gente acabou de chegar. Perante o universo, a gente é recém-nascido. O ser humano acabou de chegar. Isso eu estou falando de ser humano. Primeiro Neandertal lá, primeiro homem das cavernas, primeiro modelo de ser humano, beleza? Se a gente fizesse esses cálculos em relação ao ser humano buscando a vida fora da Terra, nossa, isso seria uma fração de segundos em relação à vida do universo. Então, praticamente nós começamos agora. E a gente sabe que no universo as distâncias, tudo é muito grande, né? Como vocês viram. Lembra daquele GIF mostrando você na hipervelocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, né? Você imagina no espaço você viajando como as estrelas passando, os planetas passando, e na verdade você leva 8 minutos só para chegar aqui no Sol, aqui do lado. Então as coisas são bem complicadas, né? São bem grandes. Então, e a gente acabou de chegar. Então, vamos dizer que a gente começou agora a fazer esse tipo de buscas mais avançadas. Vamos dizer, uns 200 anos para trás. E olha lá, tá? E aí vem a pergunta, irmãos mais velhos, será que já teriam passado por aqui? Ou seja, se tem, da mesma forma como estamos buscando a vida fora da Terra, como já estamos em Marte, como já estamos em Vênus, como já estamos em Saturno, até já passamos aí por todo o Sistema Solar e demos até um tchauzinho para Plutão de raspão. Né? Será que no passado também já não passaram por aqui? Né? Ou já deixaram uma marca por aqui? E aí é o seguinte, depois a gente responde essa pergunta. Agora eu vou citar, eu já citei até esse cidadão aqui na academia, mas ele é um dos melhores exemplos para isso. E engraçado, coincidentemente, ontem no Facebook, em um canal, uma página do Carl Sagan, né, que eu participo, e aí um cara falou, saiu agora recentemente a detecção do gás, né, fosfina na atmosfera de Vênus. E pela concentração, a quantidade e a constância, a probabilidade é muito grande, se tornou grande,
de haver vida em Vênus, e possivelmente até na própria atmosfera de Vênus, que é muito densa, tá? E aí aí uma pessoa colocou, né, para ter vida precisa disso, disso, disso. Aí um cara perguntou, vem cá, mas por que a vida tem que ser sempre parecida com a nossa? Aí eu respondi. Aí eu respondi o seguinte, que você falar vida semelhante à nossa é uma maneira humilde da própria ciência dizer que ela ainda sabe pouco perante a enorme possibilidade de formas de vida que existem no universo. E aí um exemplo disso está aqui, mora aqui com a gente, que é essa criatura fantástica que é o tartígrado. Só para vocês terem uma ideia, a gente pensa na CNTP. CNTP é condições normais de temperatura e pressão. Então se estipula uma média de pressão de uma atmosfera no planeta, uma temperatura de, sei lá, 20, não lembro se é 25 graus Celsius. Então, vamos procurar algo nesse molde, que é o do planeta Terra. Beleza? Aí você vai ver o tartígrado, também conhecido por urso d'água, ou leitão de musgo, né? E você vai ver o seguinte, que esse cara vive aqui. Mas olha só as condições que esse animalzinho aí vive. Ele já resistiu ao vácuo do espaço, já levaram para o espaço, e no vácuo absoluto ele conseguiu sobreviver. Ele meio que se cristaliza, fica lá de boa, metabolismo praticamente zero, hibernando quanto tempo quiser. Já descongelaram tartígrados com 120 anos. Caramba, isso aqui tem 100 anos de idade. Vamos descongelar, descongelou, o bichinho volta de boa, hein? Como se nada tivesse acontecido. Ele suporta radiação 1000 vezes superior. 1000 vezes superior àquela que te mata. Se duvidar, você pega o tartígrado, joga lá dentro de Chernobyl e ele vai estar lá de boa, né? Ou seja, você pega uma temperatura de até menos 160 graus, ele está de boa. Se congela lá, fica esperando ficar mais quentinho. Ao mesmo tempo, se você colocar um tartígrado em uma temperatura de até 304 graus, ele está de boa também. 200 graus, estou de boa. Menos 100, estou de boa. Cara, isso aí é um extraterrestre aqui na Terra. Ele resistiu até colocar um álcool em ebulição e ele lá. Sabe o que aconteceu? Ficou de boa. Imagina a nossa pressão atmosférica. Imagina você aumentar ela 6 vezes. Então, se você pesa 100 quilos, é a mesma coisa que você pesar 600 quilos. E sabe o que aconteceu com o tartígrado, com essa pressão absurda? Ficou de boa. Então, verdadeiro Highlander. Como é que mata esse bicho? E ele mora aqui. Então, eu poderia pegar esse modelo de vida terráqueo e dizer, vamos procurar vida em outros planetas? E quais condições, meu irmão? Qualquer uma. Se tiver radiação violenta, temperatura alta, temperatura muito baixa, enfim, procura porque pode ter um tartígrado lá. E aí, tem esse incrível doutor, não sei se vocês conhecem, é o Dr. Ian Malcolm, onde ele fala, né, um grande físico, biólogo, isso aí sabe tudo, não sei se vocês conhecem, já assistiu o Jurassic Park? Onde ele fala, a vida sempre encontra uma maneira. Então não fique achando que ali, por ser meio inóspito, ali não deve ser estéril, não deve existir nenhum tipo de vida. A vida dá um jeito, vai ter vida lá. Tem vida em todo buraco desse universo, né? E aí vamos ver o seguinte, beleza, então procurando vida no universo, a gente já falou bastante no nível social 1 aqui, então vamos dar uma olhadinha em diversas possíveis evidências da passagem de vida extraterrestre aqui no planeta Terra. E são muitas evidências até que mostram uma possível integração de culturas antigas. Tem certas estruturas que até hoje a ciência ainda não conseguiu reproduzir, considerando, né, a tecnologia e o modelo do passado. E outra, quando a gente lê a história de muitas culturas, ou quase todas as culturas do passado, elas citam esses seres de fora. Então, a quantidade de evidências é muito grande. Eu lembro de um vídeo que o cara, para conseguir fazer uma perfuração que tem no Egito, na pedra, ele começou a fazer manualmente e fez o estudo das estrias. A gente viu isso na aula. Ou seja, ele só conseguiu reproduzir com uma máquina com broca de diamante, girando a mais de 1.200 rotações por minuto,
para conseguir furar aquela pedra e fazer umas estrias semelhantes. Quem é que conseguiria uma tecnologia dessa lá no passado? De duas, uma. Ou a própria civilização humana no passado já foi muito desenvolvida e por algum motivo isso foi enterrado, foi dizimado, certo? Que vem até a questão dos Atlantes, aquela coisa toda. Ou vem uma galera de fora com a tecnologia mais avançada, certo? E é o que a maioria dos povos antigos falam, que vieram mesmo. Passaram aqui, estiveram muito tempo aqui e, se duvidar, até hoje estão por aqui, né? De alguma forma. Então, enfim, eu acho que vale a pena estudar e se torna mais uma evidência de vida no universo, tá? Além da Terra. Onde a prova está na Terra, olha que legal. Não precisa a gente ter que ir lá no planeta, lá no Cabrobró do Brejo, lá há 1 zilhão de anos-luz, não. Tá aqui. Tem evidências que fazem a gente pensar nessa incrível possibilidade, né? Agora vamos citar aqui alguns limites que eu levantei aqui na busca de vida. A primeira é procurar a expressão de vida como a nossa. A gente já viu o próprio Tartígrado, ele já falou, rapaz, está errado, isso é muito limitante. Eu assisti recentemente uma série chamada Perdidos no Espaço, indicação de um amigo na Netflix. É uma série boazinha, muito bem feita, mas a atuação dos artistas, nossa, dá raiva. Então, eu achei interessante, eles estavam num planeta parecido com Júpiter, um planeta gasoso, ou era Júpiter, nem lembro mais, era um planeta estilo Júpiter, onde eles, dentro da atmosfera, eles iam coletar amônia lá para limpar uma água que estava com radiação, uma treta lá pesada. E nisso passa parecendo que era umas luzes de energia e feito também de gás, alguma coisa assim, na própria atmosfera do planeta, onde parecia ser uma grande baleia, um peixe gigante, feito de próprio gás, energia dentro da atmosfera daquele planeta. E eles olhando aquilo e ficando surpresos por uma forma de vida que a gente nunca imaginar, né? Então isso eu achei bem interessante. Eu acho que é bem por aí mesmo. Então não dá para ficar procurando expressões de vida somente como a nossa. Isso é bem limitante. Outro limitante é a nossa tecnologia. A gente tem a tecnologia limitada e aos poucos está avançando bastante. Agora mesmo vão lançar um telescópio novo para o espaço que o Hubble é quase um míope, não enxerga nada do lado dele. Então em breve, se Deus quiser, vamos ter imagens cada vez mais nítidas e cada vez mais incríveis do universo. E isso vai ajudar bastante. Novas tecnologias, satélites que conseguem detectar mais componentes na atmosfera dos planetas, ou até, quem sabe, na superfície dos planetas. Então, muita coisa está sendo avançada. Então, devido à nossa limitação, que aos poucos vai mudando, se torna difícil. Se torna uma barreira na busca da vida aí fora. Outras são os limitantes sensoriais. Isso aí está inerente à própria capacidade humana, como a gente viu, de perceber a realidade, que são os nossos sentidos básicos. Por que eu estou falando isso? Imagina que exista uma vida que é completamente distinta da nossa percepção. Por exemplo, imagina que tem uma sociedade que ela está em uma outra faixa eletromagnética, que a gente não enxerga. Sei lá, tem uma civilização lá que vive no mundo do raio-x. Então, aparelhagens podem detectar para a gente, mas a gente não vai perceber diretamente. E pode até ser que essas expressões se confundam com coisas aleatórias, ruído do espaço, ou seja, quando a gente lida com o universo, já que estamos aqui na academia falando de multiverso fractal, a gente sabe que existem diversas densidades de realidade, que é mais um limitante que vai aparecer, eu acho aí. Ou seja, a gente precisa abrir a mente para tentar desenvolver uma forma de se detectar possíveis expressões de vida em outras dimensões, tá? Mas isso é bem complicado. Limitantes da informação. Por que bem complicado? A gente viu em aulas passadas, né, sobre a questão dos campos, do campo espaço-tempo, que são os campos físicos e as suas infinitas dimensões, e os campos mentais. Tá? O campo mental, a gente consegue sentir, a gente consegue até interagir, se comunicar, mas vai sair completamente da metodologia científica. A gente não vai conseguir transformar imagens. Isso vai estar muito dentro da própria percepção do ser. Ou seja, tenha certeza que isso vai ser altamente desconsiderado nessa questão da busca, né? Enfim, mas é isso aí, a gente vai abordar mais no nível consciência, onde já tem pessoas que conseguem, tá?
entrar em contato, perceber com consciências que estão aqui e não estão aqui. Mas como é que a gente comprova isso, né, de maneira científica para os outros? É bem complicado. Limitantes da informação, controle. Isso aí é o seguinte, nesse assunto ufologia, a informação ela é completamente controlada pelas grandes, maiores instituições dos governos de todo o planeta, tá? E isso aí não é uma falácia, não é nada disso. A gente pode ver pela quantidade de documentos, de protocolos de confidencialidade no caso de avistamento, no caso de, como a gente sabe mesmo, na própria aviação, né, todos os pilotos sabem desses protocolos de confidencialidade no momento que eles têm algum tipo de experiência com alguma forma de algum objeto, né, não identificado, e aí tem que gerar esse protocolo e a confidencialidade é exigida. Tá? Então há um controle muito grande. Controle esse que a gente vai entrar mais no mérito no nível social 2. Tá? Mas vamos lá. Outro item, desconsideração de evidências arqueológicas com a prerrogativa da necessidade anterior de se comprovar a vida fora da Terra. Isso aí é um negócio que não sei quando é que vai acabar. O que é isso? A gente já viu diversas evidências arqueológicas da vida fora da Terra. Mas os cientistas falam, não, mas isso aí são evidências fantásticas, a gente precisa, né? São teorias fantásticas, precisamos de evidências fantásticas. Ou seja, para eu comprovar que realmente vida extraterrestre já esteve na Terra, a gente precisa comprovar a vida extraterrestre para aceitar essa possibilidade. E se a prova da vida extraterrestre é essa própria evidência? Vai entrar nesse pensamento cíclico e não vale para lugar nenhum. Então isso eu considero uma grande limitação também. Sexto, procura de vida somente em nossa densidade de realidade, que esse é bem complicado, como eu falei agora há pouco, vai sair a nossa ciência atual não tem como lidar com outras dimensões ainda, então estaria muito dentro de um campo mental, e isso aí eu até concordo em que é muito sensível, é muito complicado, ainda mais nesse mundo aí cheio de charlatão, cheio de coaching quântico, cheio de treta, realmente é bem complicado, isso eu até concordo, que não é bem por aí não, tá? Sétimo, desinformação e acobertamento com intuitos econômicos, poder, ufologia oficial confidencial. Pois é semelhante ao 4. Isso aí eu só quis destacar o seguinte, que há uma necessidade desse assunto ser acobertado. Isso a gente vai especular mais no nível social, tá? E o que eu posso colocar é o seguinte, que tem um porquê, inclusive de cunho econômico, tá? Ou seja, tem uma certa necessidade de se proteger o modelo de economia global hoje, além de continuar cedendo poder àqueles que já comandam essa economia. E essa ideia vai trazer questionamentos que podem caminhar em um sentido diferente à permanência desse Estado. Mas isso a gente vai especular depois, tá? Por que eu estou falando de especular? Porque vai ser especulação mesmo, beleza? Mas tem toda... Assim, é uma ideia que faz muito sentido, tem lógica, mas se é ou não, cabe a vocês decidirem, tá? E aí embaixo é o seguinte, esse assunto ainda sofre um tabu muito grande. E sofre um tabu por quê? Por causa desse controle. E isso é colocado como teoria de conspiracionista, é uma coisa fantasiosa, é balela, isso não é ciência, blá, 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 blá. E gerou um tabu cultural muito grande, que aos poucos está sendo quebrado. Isso é bem legal. Mas vou falar um pouco aqui, ó. Essa imagem em preto e branco aqui embaixo é recente, onde imagens vazadas, aí que tá, tem que vazar, porque se esperar alguma coisa oficial, você vai ficar esperando até uma nave extraterrestre ficar pairando em cima de sua casa. E você vê, até lá, se você for esperar por algo oficial, vai ser difícil ter, tá? Mas tem sim, tem algo oficial. E mesmo assim o pessoal não tá nem aí. Olha, eu acho que hoje, do jeito que a desinformação tá e a alienação tá, pode aparecer uma nave aí no meio de um estádio de jogo de futebol, o pessoal vai achar que é holograma da Samsung, como de vez em quando me mandam. Ó, aqui um dragão voando, nossa, ó a tecnologia. Sem a pessoa saber que você só tá vendo aquilo no celular, né? Parece que tá vendo no olho nu. Mas enfim, tem coisas oficiais. Vazaram imagens de caças da Marinha norte-americana e depois, no ano, não sei se foi 2019 ou acho que foi 2020, a própria Marinha norte-americana
assumiu de caráter oficial que realmente eles não sabem que objetos é esse que os caças flagraram. Inclusive tem um áudio dos pilotos espantados como é que aquilo está fazendo aquele movimento contra o vento e inclinando daquela forma, os pilotos assim surpresos, né? O governo falou, realmente, são OVNIs. Ou seja, a gente não sabe o que é. Caramba, isso aí já foi assim, pô, né? Já foi o primeiro passo, né? Agora aqui na esquerda, eu esqueci o nome dele, um ex-brigadeiro ministro da Aeronáutica em 1986, na famosa Noite Oficial dos OVNIs, assim foi apelidado o dia, onde mais de 20 objetos não identificados fecharam o espaço aéreo, acho que São Paulo, Minas, Goiás, um certo triângulo aí do espaço aéreo brasileiro foi fechado. Por que fechado? Porque os radares, diversos radares, incluindo aí radares de aeronaves civis, militares que estavam sobrevoando, estavam vendo, inclusive o governo liberou o áudio de alguns pilotos que estavam vendo. Tem um piloto mesmo de um avião comercial que eu esqueci qual era a companhia aérea, que ele chega assim, empolgava. É bem interessante ele conversando com a torre de Brasília, a torre de São Paulo, a torre de não sei onde, e todo mundo vendo. E logo depois, que é o seguinte, o espaço aéreo foi fechado, caças foram enviados para interceptar, para entender o que era. Ou seja, não era planeta, estava no radar, era físico, naquele momento ali era físico. Estavam vendo. E o interessante é que o governo brasileiro, oficialmente, isso aí eu acho que foi um choque para outras nações, eles falaram, olha, realmente, 20 e tantas, 26, se não me engano, objetos voadores em formatos esféricos, muito brilhantes, mudavam a cor, eles estavam fazendo movimentos, voaram e explicaram que não é nada parecido com o que a gente conhece. E um detalhe, olha a conclusão do relatório dos caras, que está aí no meio, eu coloquei um zoom para a gente ler juntos. Ó. Como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. O que ele quer dizer? Caças disseram que vários objetos desses se alinharam com ele, com caça, e começaram a voar juntos, em formação, como uma esquadrilha da fumaça, uma esquadrilha de qualquer faz, certo? De caças. E aí eles falaram, cara, aquilo era inteligente, não era um voo aleatório. Estavam voando em formação com a gente. E aí o que eles dizem? Não forçosamente tripulados. Eles não conseguiram identificar tripulantes. Né? Poderiam ser objetos controlados remotamente. Mas eles deixaram bem claro oficialmente que esses objetos não eram nada conhecido da tecnologia humana. Beleza? Então, mostrar para o seguinte, que se é a oficialidade que o pessoal está querendo, tem. Mas, infelizmente, foram poucas as audiências desse porte. Né? E aí, depois disso, as coisas que aconteceram se tornaram abafadas e a gente vai especular o porquê. Que é o acobertamento sistemático. Eu vou dar aqui umas duas referências bem divertidas de assistir. Uma delas é meio tensa, mas vale a pena, para a gente pensar um pouco sobre isso, tá? Então, vamos pensar quem seriam os responsáveis por manter um sigilo e quais seriam suas motivações. Primeiro, eu vou recomendar para todos. É uma série que até essa data presente aqui, 2020, existem 2 temporadas, que é a série Projeto Livro Azul, da History Channel. Assistam. Recomendo demais. É uma série que vai ter alguns elementos de ficção, ou seja, personagens talvez com nome fictício, uma coisa ou outra, mas até cronologicamente eles seguem ao máximo de uma risca de fatos que aconteceram, e isso foi em cima de um trabalho de um pesquisador, de um matemático, que é um desses 2 personagens aí, o outro é um coronel aí da Força Aérea Americana, que foram contratados oficialmente para estudar esses fenômenos. Então esse seriado é em cima dos relatos desse pesquisador. E é incrível. Recomendo. O outro, como está até destacado em vermelho, baseado em fatos reais, né, é um filme
que eu assisti aqui quando eu era criança, de 92. Aqui no Brasil até dividiram em 3 partes, que é o chamado Intruders, ou Intrusos. Olha, é um filme com certo suspense e um filme um pouco forte para aqueles que têm medo do assunto, tá? Não é nada de violência, nada não, mas dá um medo, dá um suspense meio tenso. Mas no final vai fazer você pensar, vai deixar você refletindo, principalmente no sentido de por que essa galera não fica aparecendo aí, não está convivendo com a gente. Então, deixa essas 2 referências, beleza? Vamos seguir aqui, continuando com o acobertamento sistemático. Vou dar só uma pincelada, né? É o seguinte, nós vamos ver que existe uma intenção e, além de uma intenção, uma prática de silenciar todo o estudo e todo o controle, ou seja, toda a manifestação oficial em relação a esse tipo de questão, ela é silenciada. E no filme Intruders, vou voltar aqui, tem um psiquiatra, um psicólogo, não lembro agora, um cara cético, ateu, céticozão, que ele começa a estudar a questão de abduções, de fetos de mulheres que sumiram e tal, que é baseado realmente em um período que isso aconteceu. E aí no final, não vou contar o final do filme, mas esse cara vai conversar com um general militar. Presta atenção nesse diálogo. Muito bom. Então a gente vai ver que a coisa precisa ficar em sigilo, tá? E eu vou ser sincero, em parte, eu até concordo. Eu até concordo que as coisas precisam ser divulgadas com certo domínio e algumas informações para não gerar um caos aí, uma especulação, ou gerar um pânico, tá? Mas, além disso, existem outros interesses. Então, isso tudo, ó, via dinheiro, né, via controle, via força, via poder, isso é acobertado. Aí embaixo são alguns diagramas de alguns pesquisadores, alguns até polêmicos, como Bob Lazar, onde relatam a estrutura interna de alguns objetos capturados, feito em engenharia reversa, onde explicam com detalhes o funcionamento. Eles não entendem, às vezes, nem muito bem ao certo como funciona. Mas alegam que alguns chegaram até colocar a funcionar, tá? Mas aí, pura especulação. Agora, uma coisa é certa. Existe muito mais do que a gente pode sonhar e imaginar na mão desses caras, tá? E, infelizmente, se a gente depender deles, porque imagina você descobrir uma tecnologia fantástica. Isso pode se tornar uma grande arma. E aí você não divulga porque seu inimigo pode fazer contra você, por mais que você seja de boa, seu inimigo pode fazer contra você, e aí como é que fica, né? Outra coisa, e se for uma tecnologia de energia bem abundante, hein? Imagina para nossa economia, mas enfim, a gente vai conversar em outro momento sobre isso. Quarentena cósmica, aí eu faço uma pergunta. A gente está procurando a vida lá fora. Será que realmente o planeta Terra está em quarentena cósmica, ou seja, realmente a gente não está convivendo, né? Tem amigos aí extraterrestres, né? Com diferentões no nosso dia a dia. Isso realmente a gente não está. Mas será que essa quarentena é total? Realmente nós estamos ilhados aqui, ó, nesse pontinho azul. E a gente nem sabe se outro extraterrestre, né, tem consciência da nossa existência, tem ciência da nossa existência. Será que é assim mesmo? Por que não existem ETs convivendo conosco? Né? Ou seja, qual é a nossa história? Para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa entender o nosso passado. E ter a certeza que o nosso passado ele vai ser completamente diferente daquilo que foi desenhado ou passado para a gente. Então, se estão aqui, se existem extraterrestres por aqui, por que eles não aparecem? Não é porque são tímidos? Estão se escondendo assim por quê, né? Porque o governo não admite a existência deles. E aí que a gente precisa especular, e aí o negócio é bem complexo. E aí é o seguinte, eu coloquei aí 2 imagens que eu já citei, do fantástico filme Star Trek, Além da Escuridão. Assista todos os Star Treks novos, tá? São 3. Vale muito a pena. Onde existe uma regra dentro da confederação lá, espacial galáctica, onde a Enterprise, né, os humanos fazem parte, que é o seguinte: sempre que você visitar um mundo com tecnologia inferior, não apareça, não se faça notado pelos habitantes locais. Aí você pergunta, e por quê? Porque você chega lá, galera, tô aqui.
E aí, no filme, aí embaixo, esses extraterrestres aí, eles são do planeta Nibiru, eles já zoaram logo com o planeta, né, hype do momento. E aí, terminou a Enterprise saindo do oceano por uma situação de salvar lá o Spock, vocês vão ver, vai ser bem legal. E eles terminaram aparecendo pra galera de Nibiru. E aí vocês vão entender por que eles não deveriam aparecer. Vocês vão ver que só aparecer o nível de transformação, né, que vai ser gerado naquela sociedade é monstruosa. Então você se torna responsável por grandes transformações, e transformações essas que podem até aniquilar toda uma civilização, só por você aparecer. Então isso mostra o seguinte, que tem uma razão de você não se fazer notado. E talvez você tenha que ter, a civilização local precisa ter um certo nível de compreensão, de entendimento das coisas, para conseguir assimilar essa realidade. Então é algo muito interessante, tá? E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, estão aí embaixo, foi o seguinte, no dia 10 de setembro de 2020, há poucos dias atrás, eu, nessa data presente, tenho 39 anos, apesar de desde criança, desde que eu nasci, sempre fui entusiasta do espaço, da ufologia, sempre tive essa certeza, essa consciência da vida fora da Terra, que o universo é repleto de vida. Eu nunca tinha visto nada. Nada mesmo, nada que dissesse estranho, nunca, né? De boa. Mas sempre gostei do assunto, sempre acreditei, sempre tive essa compreensão. Mas no dia 10 de setembro, um colega me ligou, e aí vocês vão ver toda a história que eu vou narrar aqui nessa aula, tá lá no canal, tá? Onde eu vi um objeto completamente diferente de tudo. E aí o que acontece? Uma possibilidade seria eu ver e ficar logo empolgado. Nossa, vem aqui, como eu vi uma pessoa dizendo, começou a gritar, fraternidade branca, veio me salvar, não sei o quê. Quem sabe que tá ali dentro, cara? Fazer que nem aquela galera de cartolina em cima do Paris State lá naquele filme Independence Day e tomar um laser na cabeça, né? Então eu vi. E qual foi a minha reação? Primeira, um colega meu que estava vendo me ligou, pediu para ir lá para a rua. Quando eu fui na rua que eu olhei, eu vi. Continuei falando com ele e vendo. Desliguei e filmei. Depois que eu filmei, eu pensei, caramba, podem dizer que é treta minha, que é computação gráfica. Eu fiz uma live no canal, ao vivo, galera ali, ó, não sei o que é aquilo, não sei o que é aquilo, vamos analisar. E eu comecei a analisar ao vivo. Não é planeta, não é isso, etc. Aí depois do ocorrido, ainda vi um objeto se mexendo, tal, depois já estava escuro. Eu fiz uma live, falando do ocorrido e levantando possibilidades. E chegando à conclusão de que era algo muito diferente, era algo luminoso, que estava relativamente baixo e, sabe, para mim é um OVNI, porque é um objeto não conhecido, né? Mas a minha convicção atual, até que algo prove o contrário, não era humano aquilo ali. Não era mesmo, tá? E aí, depois, eu ainda fiz um vídeo, que é esse vídeo que vocês estão vendo aí, que tá com um slide aí, com vários tópicos, onde eu levantei todas as possibilidades, certo? E fui explicando o que eu fiz para filtrar aquela possibilidade. Usei aplicativo para ver se era algum planeta. Eu vi a ISS no mesmo dia, segui o aplicativo, estava em outra posição. Não pode ser meteoro por causa disso, isso, aquilo outro. Não pode ser o Starlink. Então eu fui fazendo análise para sabe, botar o pé no chão e dizer, não, realmente. E eu digo para vocês, foi algo muito diferente, tá? E para mim não mudou a minha vida, porque eu já tenho essa compreensão, mas foi uma galera que não sei por que motivo se fez, né? Se fizeram, apareceram aí a olho nu. E enfim, vai saber o que tá rolando, né? Mas aqui vocês agora tem uma testemunha ocular que não tem interesse nenhum, né, em estar divulgando isso. Então, para mim, essa quarentena não existe mesmo, porque eu vi. Então, galera, a viagem do conhecimento continua, mais uma aula. Estamos chegando ao final aqui do nível Universo 3. A gente já falou bastante sobre o universo, né? Então, esse nível, nós estamos levantando possibilidades para entender certos fenômenos do mesmo. E a busca da vida fora da Terra é algo, eu acho que
a certeza de que não estamos sozinhos no universo vai ser algo que vai mudar a humanidade para sempre. Eu acho que vai ser a próxima grande revolução aí social, assim espero, e que eu acho que tem tudo para mudar e para melhor. Né? As barreiras vão cair, nós vamos deixar de ter certas competições, vamos passar a estarmos juntos no mesmo planeta por uma causa comum, sendo terráqueos, não sendo brasileiros, nem indianos, nem americanos, nada disso. Então eu acho que vai ser algo muito bom. E é isso, galera. Né? Obrigado pela paciência, mais uma aula. Em breve estamos terminando esse nível. Não deixem de deixar seu comentário, compartilhar aí com a galera, trazer mais pensadores para essa iniciativa. E é isso aí. Então, até a próxima aula, tá bom? Grande abraço, valeu, galera. Tchau, tchau.